Abra sua Bíblia aos Efésios, no capítulo 6. Nesta noite nós vamos falar sobre guerra espiritual. Glória a Deus. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fica atento que Deus quer falar contigo nesta noite. Amém. Aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, e o versículo 12, que diz assim: no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra a astuta e cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra a potestade e contra principados e contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hóstias espiritual da maldade nos lugares celestiais. Podeis acertar. Nesta noite eu quero falar sobre guerra espiritual. Os irmãos sabem que nós já temos guerra entre nós mesmos. O nosso corpo, eles trabalham guerreando. Você pode ir nesta noite, e a gente vai ler o versículo da palavra de Deus, que nós temos guerra entre os nossos membros, entre o corpo, porque estamos numa guerra. E eu gostaria de dizer para você que, infelizmente, nem todos conseguem vencer a guerra espiritual. Porque guerra espiritual é você ser contra e não abrir mão. E tem muita gente que eles abrem mão das coisas espirituais. E coisa espiritual não é coisa carnal. Carnal é uma coisa, espiritual é outra. Inclusive, tem muita gente que vive uma dimensão carnal. Ele não entra em dimensão espiritual. Ele não tem força. Não é às vezes porque ele não quer. Ele até quer, mas ele não consegue. Ele não consegue. Ele deixa ser vencido. Nesta noite nós vamos aprender a vencer para nós conquistar as coisas espirituais de Deus. Que não é fácil, logicamente, porque estamos em guerra. E todos nós estamos em guerra. Não é só um, dois, não. É a igreja toda e todos os irmãos. Todos estão em guerra. Quando você abre a sua Bíblia, abra a sua Bíblia para nós aí, em Tiago, no capítulo 4. Abra a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Capítulo 4, do verso 1 até o 4. Eu gostaria que o irmão ou a irmã lesse para nós, e você ficasse acompanhando. Cadê o guerreiro? Onde vem as guerras, perigos entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos guerreiros? Os vossos membros guerreiros, cobiçais e nada tens, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tens, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para gastardes em vossos delitos. Adultos
e adultérios. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amém. Você acompanhou a leitura? Da onde vêm as guerras e as pelejas? Vem de onde? Entre vós. Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam? Preste atenção aqui. Irmão, nós temos uma guerra espiritual porque é o seguinte: a nossa alma, só quem pode fazer a divisão de alma e espírito só é a palavra. É a palavra de Deus que faz isso. Mas o espírito e a alma guerreiam. É uma guerra constante. Por quê? Porque as coisas da carne é muito mais fácil de fazer. Se você for para um lugar aí para você ficar cantando o dia todo, você fica tranquilo, de boa cantando. Mas se chamar para orar meia hora para falar com Deus, porque você já está numa dimensão espiritual, você já vai falar com o Criador, você vai falar com o Senhor. Então você está numa guerra espiritual contra a carne e o espírito, porque a carne não quer, porque a maioria não consegue. Por quê? Porque estamos numa guerra espiritual. Quando a Bíblia diz que os membros nós temos dentro do corpo, é uma guerra constante. Nós temos a pressão alta e a pressão baixa. Elas ficam constantes. Aí, e não tirando de outras coisas que nós temos dentro do corpo que guerreia, que é globos sanguíneos, e assim vai indo para frente. E já é uma guerra dentro de nós. Aí quando você, já sabendo que dentro de você é o templo do Espírito Santo de Deus. E agora imagina o que o adversário quer fazer na tua vida se você é o templo do Espírito Santo de Deus, se o Espírito Santo de Deus habita em vós. Então o que o adversário quer? Ele quer desocupar esta casa. Ele faz de tudo para guerrear. E o que ele traz? Ele quer trazer agora as cobiças. Ele quer contenda. Ele quer trazer muitas coisas para que o Espírito Santo de Deus entristeça. E você sabe que o Espírito Santo se retira. Por isso Davi disse assim: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Deixa ele na minha vida, não pode sair. Porque se sair, você perde a direção espiritual. Então nós temos uma guerra. E nós vamos ver nesta noite, porque eu creio que Deus te chamou, você foi para ser vencedor. Entendeu? Para ser vencedor. E para vencer, irmão, nós temos que lutar. Porque você sabe muito bem que até para vir para a casa de Deus é uma luta, é uma guerra. Tem hora que as coisas acontecem que você fica até sem saber por que aconteceu aquilo antes de sair. O adversário inimigo começa a levantar dentro do seu próprio lar, dentro do próprio da casa. Às vezes até levanta pessoas na hora de vir para o culto para fazer alguma guerra, e você sai de lá para a casa de Deus entristecido, vem para a casa do Senhor, e aqui ainda bem que Deus tem uma palavra para o seu coração. Mas muitas vezes você sai da tua casa triste, você sai revoltado porque aconteceu alguma coisa que você não gostaria que acontecesse. Por quê que o adversário faz isso? É para que você não venha para a casa de Deus. Faz de tudo para que não venha. E às vezes você faz os projetos e os planos de estar aqui, e aí quando você pensa que não, você não vem, por causa que o adversário inimigo entrou e não deixou você vir. Por mesma coisa, às vezes você não vem na casa do Senhor. Por mesma coisa, você deixa de desistir de fazer alguma coisa para Deus. O que o adversário quer isso? Ele quer que você termina sendo vencido. Por quê? Porque se ele conseguir vencer você, ele não vai trabalhar mais contra você, ele vai trabalhar contra outro. Então assim ele vai derrubando, e ele vai querer levantar os campeões dele para ser contra a casa de Deus. E entra muitos aí, preste atenção aqui, entra muitos aí até em apostasia, que depois que o adversário derruba, que o adversário tira ele do campo espiritual, ele começa a ser contra a igreja. Ele fala contra o irmão, ele fala contra as pessoas
ele faz de tudo que a pessoa não esteja na direção do Espírito Santo. Você já viu aquelas pessoas que ligam para você e começam a criar fofoca, falar alguma coisa? Por quê? Porque ele já perdeu o Espírito Santo de Deus na vida dele. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, ele sempre liga para alguém para confortá-lo, para ajudá-lo. Por quê? Porque você está numa guerra. E quem está na guerra, irmão, ele não anda vazio, de mão vazia. Ninguém vai para a guerra de mão vazia. Quem vai para a guerra, ele vai. Ele vai levando o seu cantil de água, ele vai levando suas vasilhas para ele se alimentar. Ele tem alimento, ele tem que carregar. Ele carrega tudo, ele tem uma mochila. Ele tem que carregar a sua bagagem. A sua bagagem que ele carrega é para a sua defesa. Ele tem arma, ele tem tudo, ele está armado. E a Bíblia nos dá esse direito de nós armarmos também. Nós temos a nossa armadura. Por isso a Bíblia diz que nós temos a nossa armadura para entrar na guerra, para nós vencer a nossa guerra. E a nossa guerra não é contra o sangue, contra a carne. Mas a Bíblia diz que a nossa guerra é contra os principados que está lá em cima na região celestial. E como vai vencer? Vencer espiritualmente, buscando a presença de Deus e você tendo capacidade espiritual de Deus na sua vida. Ninguém consegue vencer nada se ele tiver de mão vazia, se ele não tiver carregando lá alguma coisa. O que você tem que carregar? Você tem que carregar para vencer alguma coisa. A palavra de Deus tem que estar em você, porque a Bíblia diz: se as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserem e vos será feito. Amém? Por quê? Porque a palavra de Deus ela tem que estar na tua vida. Por quê? Glória a Deus. Então tá. Que maravilha. Então a nossa guerra, irmão, porque o Senhor nos chamou para vencer. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedor. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Nós estamos numa batalha espiritual e nós não entramos na batalha para perder, não. E tem uma, você não é fracassado. Deus te chamou você e capacitou você. Você tem o Espírito Santo de Deus e você veio para vencer. Você veio para vencer, irmão. Agora nós temos que vencer a guerra. É uma guerra. A nossa carne. Os irmãos sabem muito bem, logicamente, que Deus nunca chamou ninguém desocupado. Deus chamou sempre alguém que está trabalhando. Agora preste atenção, tanto que o adversário inimigo coloca tristeza no coração da pessoa, que ele vai perdendo a força, ele vai se entristecendo com as coisas de Deus, ele vai começando a olhar a fraqueza de um, a fraqueza de outro. Fulano está assim, Bertano está assim, e acaba ele também está, porque a Bíblia diz que você, primeiramente, para você olhar que o outro está fazendo, você tem que tirar a trava do teu olho, porque você está com problema no olho, então você tem que tirar primeiro para olhar. Então, e é isso que a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Você está olhando para o autor e consumador da nossa fé, ou você está olhando para a pessoa, para A ou B? Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então o autor e consumador da nossa fé é o Senhor. Então nós precisamos estar numa guerra espiritual. E essa guerra espiritual ela não vem assim, sentado, não. A guerra espiritual se vence com oração. A oração é a chave da vitória. Logicamente você começa a orar pouco. Não consegue orar muito? Começa a orar pouco. Ora 5 minutos, ora 10. Porque quando me converti, eu ficava olhando o povo orar 1 hora, eu botava o jeito e falei: misericórdia. Eu estava com 10 minutos, o joelho estava ardendo, estava queimando. Eu falei: meu Deus do céu, não aguento não. E eu disse: eu preciso de acostumar, eu preciso de orar. E eu comecei a orar. E aí você vai pegando o hábito de você orar, os seus calos vai tendo no joelho. Quem tem calo no joelho não sente. Agora, os Nutella que não oram, aí quando vai orar, aí fica aí chorando, reclamando. Por quê? Porque eu não costumo orar meia hora, 5 minutos, 10 horas. Agora imagina, se você for orar junto com os índios, eu não aguentei orar com eles. Eu sou sincero, eu não aguentei. Porque quando passou de 2 horas, eu já não estava sentindo nem o joelho mais. E eles com o joelho no chão e dando porrada no chão e gritando
dando glória a Deus. Eu disse, meu Deus, e agora? Onde eu vou? Aí eu comecei a levantar e orar de pé e bater palma e orar também, junto com eles. Mas já não estava aguentando nem ver o joelho já tinha perdido o controle, porque já tinha quase 3 horas sem tirar o joelho do chão. E com eles 6 horas. Daí nós vemos muitas pessoas dizendo assim, eu gosto de orar no monte, mas no monte só se for de coberta, né? Porque os montes que o povo tem aqui, eles fazem ali um limpado, isso que está aí no monte. Irmão, se você saber o que é monte, inclusive vai, é 700 metros para subir, você entendeu? E eles vão lá ficar 3 dias sem comer e sem beber água, e é monte. Eles vão para orar. Inclusive já fui convidado, eu disse, eu não entro. Eu sou sincero, eu não vou, eu não vou nem subir. Imagina, e para descer depois. Então tem que ser sincero. Subir 700 metros, ainda ficar lá 3 dias sem comer e sem beber. Então a gente tem que saber, irmão, que não é todo mundo que aguenta, mas a gente tem que começar devagarzinho. Eu não posso lá ficar 3 dias, eu tinha que ficar só um dia. Agora eles não, eles já estão acostumados, eles estão calejados no joelho dele. Então a gente começa assim. Os irmãos observem que quando você tem ovelha, a ovelha, quando ela vai para deitar, ela ajoelha. E quando é para levantar, ela ajoelha. Então quando você olha bem no joelho dela, é calejado. Então não tem problema. Então o que vai é você costumar colocar o joelho no chão e orar. E isso é bom. Por quê? Porque você vai comunicando com Deus. Quando você perder tudo que você tem que orar, então ora com o pastor. É que tem gente que diz que não consegue orar porque ele não tem palavra. E eu tenho, ainda sobra, porque eu vou falando tanta coisa que aí eu falo, Jesus, eu falei demais. Então você tem que pedir por alguém da sua família. Vai orando, vai buscando, porque é uma guerra espiritual. Você vai dizendo, Senhor, amanhã eu estou indo para o meu trabalho, o Senhor me livra das esquinas, dos acidentes, do aniversário do inimigo, da astuta do adversário, que ele joga dado inflamado. E o pior que o adversário do inimigo, ele gosta de jogar certo. Eles parecem que é índio. Você já leu na Bíblia? Que ele joga certo? Mas a Bíblia diz que o Deus que nós servimos, eles nos deu escudo, aleluia. Então você tem um escudo, aleluia. Você tem um escudo, pode vir com flecha, mas você tem um escudo. Mas você olha na Bíblia Sagrada, o Senhor disse assim: eu pego a lança, eu pego o carro e eu jogo tudo no fogo e queimo. E disse assim: aquietai-vos, porque eu sou Deus. Vai chegar alguém para guerrear contra você, mas você não vai guerrear contra a carne, você vai guerrear contra o espírito maligno da maldade, de alguém que quer usar alguém para tirar você da paz. Levanta o vizinho lá para querer te tirar você da paz. Você ergue a mão e expulsa em nome de Jesus, logo e acaba tudo. Porque Deus está trabalhando na sua vida. Você tem que ter intimidade com Deus. É isso que precisamos, é ter intimidade com Deus. Mas pastor, você quer ter intimidade com a música, você tem intimidade com tantas coisas, mas não quer ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus que é bom, que quando você fala, Deus te ouve. Ele te ouve o que você está falando. E Ele está te guardando, Ele está te livrando. E quando você precisar, você pode pedir socorro que Ele chega. Ele diz que eu sou socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o socorro. Então é isso que nós temos que precisar. É de quem pode nos socorrer. Você tem que buscar Ele. E como vai buscar o Senhor? Orando. Mas pastor, eu acho muito difícil orar de joelho. Ora uns pouquinhos, depois ora de pé. Você já orou correndo? Não? Você vai orar aí, correndo também, dizendo: Senhor, o adversário vem de atrás, e você está pertinho, porque o adversário não vem, e por isso a gente tem que estar preparado, porque se não estiver preparado, não consegue vencer. E aí a gente vai fazer leitura, como você vai guerrear e como você vai vencer. Como consegue vencer? Quando você olha aqui no versículo 4, no capítulo 4 de Tiago, e o versículo 7, olha lá o que está escrito. Olha o que está escrito: sujeitai-vos a Deus, sujeitai
Deus, resisti ao, e ele fugirá de vós. Irmão, quando você sujeita a palavra, que você crê, que você é temente a Deus, meu querido, o adversário vem, ele vem, mas só que ele vem para perder. Porque às vezes você quer fazer e não consegue. Por quê? Porque é uma guerra. Tem pessoas que é fraco, não consegue, ele segue logo. Tem gente que segue logo. É só ficar falando. Ah, não, vou deixar porque eu não consigo mais ouvir. Tanto pedir. Não, meu filho. Você pode, você resiste e não abre mão. Porque o adversário quer tirar o que você tem. Aí eu faço uma pergunta para você nessa noite: o que você tem que você vai guerrear para defender? O que você tem para você guerrear para defender? O que você está defendendo na tua vida espiritual? O que você pode fazer? Abra sua Bíblia em 1 João, versículo 5, capítulo 5, versículo 4 e 5. Pode ler para nós? 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Você acompanhou a leitura? Você acompanhou a leitura aí? Todos o quê? Todos que é nascido, ele vence. Que maravilha! Porque a gente olha observando aqui, porque todos os que é nascido de Deus vencem o mundo. E o que é a vitória que nós temos para vencer esse mundo? Nossa fé. Hã? Nossa fé. Nossa fé. Para vencer o mundo, nós temos que ter fé. Porque até então a Bíblia fala, Deus não sabe, sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você vai ter fé? Tem muita gente que não vê Deus, mas ele sente Deus. E você ouve a voz de Deus. O importante é que você tem intimidade com Deus, você não vê Deus, mas você sente Deus e ouve a voz de Deus. Às vezes você está precisando de uma palavra, aí você abre a Bíblia, fala com Deus, aí você começa a ler, aí você começa a chorar. Por quê? Porque Deus começa a falar contigo através daquela leitura. Você estava precisando de ouvir, e o Espírito Santo de Deus lhe concedeu que você lesse ali, para você sentir a glória e o poder do Espírito Santo de Deus. Outra coisa importante é ler a palavra, porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é por isso que muitas vezes você pega um livro assim. Tem gente que tem um monte de livro, mas a Bíblia não lê. Não é importante você ler livro, não. É importante você ler livro e ler Bíblia. Agora, só ler livro, o autor daquele livro, ele é morto. A palavra dele é morta, mas a Bíblia não. Uma palavra que você lê lá, ela é viva. Ela edifica a sua vida. Eu lembro uma certa vez que eu estava passando por alguma dificuldade, então comecei a ler a Bíblia. Isaías 52. E comecei a ler, o Espírito Santo mandou ler. E eu fui lendo. E chegou no momento que ele disse: quem és tu para que tenha um homem que é mortal? Teme a mim, que eu fiz o povo passar no mar vermelho. Aí eu comecei a me encher da glória de Deus. Por quê? Porque a gente não tem que temer nada, ninguém. Às vezes você fica com medo de alguém. Não tenha medo, porque Deus está contigo. O que Deus quer que você teme a Ele. Temei a Deus.
Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Agora, difícil é quando você não tem mais força para guerrear espiritual. Aí você se entrega e o adversário inimigo aí começa a fazer, sabe o que é na sua vida? Chacota. Que aí você fica fraco, aí você fica passando vergonha às vezes. Por quê? Porque você não está fazendo a vontade de Deus. E na hora que a gente chegar para precisar de Deus mesmo, porque tem muitas pessoas que nós estamos aqui, nós somos carne. Agora imagina, eu sempre digo isso aqui é muito importante, a gente tem que viver as coisas boas e as coisas ruins, porque tem gente que quer só ouvir coisa boa, mas a gente tem que ouvir coisa ruim. Uma certa feita eu fui conduzido para levar o dinheiro do meu pai no Hospital São Julião, em Campo Grande. Eu gostaria que, se pudesse, cada crente passasse lá, chegasse em Campo Grande e disse: eu queria passar lá no Hospital São Julião, para você ver as pessoas lá cancerosas, pessoas que leucemia, pessoas que estão sem orelha, sem mão, sem braço, sem perna, pessoas que não têm nem perna, não têm nem braço, estão ali. E aí você vai lá, o povo está adorando a Deus e está alegre. E aí você fica olhando: meu Deus, eu estou com uma perna, estou com uma mão, tenho tudo, estou reclamando, estou chorando, não tenho ferida. E meu pai tinha uma ferida brava, uma cobra picou ele, e só Deus tem misericórdia. Ainda bem que Deus colocou a mão de saúde. Mas eu quero dizer para você, aí você compreende que você não é nada. Aí você vê que você é pior que um papel na mão do nada. Quando Deus está trabalhando, você pode ser um nada que se torna tudo na mão de Deus. Então a gente tem que saber que a gente vai conhecer um dia e vai precisar de socorro. E quando alguém adoece, a primeiro socorro vem da onde? Tem que vir do Senhor, porque é a única coisa que pode nos curar, nos libertar e nos dar, e usar os médicos ainda. E tem muita gente que pensa que não precisa usar os médicos. Você está por fora. Tem um irmão no Vista Alegre, irmão Pedro, quando eu tomava conta do Vista Alegre, irmão Pedro foi internado com problema do coração. E a enfermeira veio entrando e disse: ô seu Zé, você vai tomar uma injeção agora. Aí ele disse assim: seu Zé? Seu Zé. Ele disse: não é seu Zé não, eu sou o seu Pedro. Ah, seu Pedro, se o senhor não fala, o senhor ia morrer. Que eu ia aplicar o remédio do senhor ia morrer. Então Deus usou o quê? Aquela mulher para falar alguma coisa. Ela não entrou quietinha, ela entrou falando o nome dele e ele logo ia disse: não, eu não sou, eu sou o seu Pedro. E ela disse: se o senhor não fala, o senhor vai morrer, porque eu estava com problema no coração. E ali levou injeção para outro tipo de doença. Então o que é isso, irmão? Você está orando e Deus usando médicos, usando enfermeiro. E aí ele te tira de lá, porque ele também é médico dos médicos, ele é poderoso. E quando você precisa, é só você virar para a parede e tiver intimidade com ele, você vai conquistar a vitória. Amém? Abra sua Bíblia, Romanos. Vamos ler a Bíblia? Abra sua Bíblia, Romanos, no capítulo 7, versículo 21 ao 23. Você viu aí na leitura? Você prestou atenção? Irmão, tem coisa que a gente não quer fazer. O apóstolo Paulo falou sobre isso aí. Mas, quando não quer fazer o bem, o mal sempre está comigo. É desse jeito. Não é, às vezes, o seu querer. Tem pessoas que não querem, tem uma guerra. Tem pessoas que lutam. Um certo cidadão falou para mim um dia, falou assim: eu estava sentado numa borracharia e eu estava esperando o irmão arrumar o pneu do carro, e aquele cidadão sentado do meu lado
E eu ali não conhecia, e de repente ela falou assim: eu quero falar um negócio para você. Você sabe que a pessoa que está doente, ele procura quem? Ele disse assim: ué, está doente, procura o médico. Ele falou assim: e quem está com vontade de morrer, procura quem? Aí eu disse assim: ah, eu não sei. Ele falou assim: procura quem tem vontade de matar. Aí ele falou para mim assim: ó, hoje eu amanheci com vontade de matar. E eu do lado dele falei: o sangue de Jesus te repreende, Satanás. E aí, aí ele falou para mim: olha, não, porque quando você mata uma pessoa, depois você dá desejo de matar, o negócio é vontade de matar. Aí eu falei para ele: mas isso aí é coisa do inimigo. Eu falei: isso aí o adversário dele colocou no seu coração, e o seu negócio é matar. Ele disse: eu tenho vontade de matar. Ele falou: tem dia que eu procuro alguma coisa, que o cara falar alguma coisa para me matar. Eu falei: está repreendido, em nome de Jesus. E aí eu orei por ele ali e disse: olha, mas Deus pode te libertar disso aí, em nome de Jesus. Eu falei: Deus te liberta. Ele disse: liberta. Eu falei: liberta. É só você pegar a sua vida e confiar nele. Confia no Senhor. Então nós temos que cuidar muito, irmão. A gente, o adversário inimigo, tem pessoas que ele não tem desejo, mas o adversário coloca ele para fazer. Ele é agente do adversário, do inimigo. O inimigo está dominando ele. Tem pessoas que entram, matam a família, matam tudo, depois que ele vai cair em si. Por quê? Porque o adversário inimigo estava na vida dele. Então nós temos que guerrear, e nós somos mais do que vencedor. Nós somos valentes de Davi. Deus te chamou para nós orar por essas pessoas e ser liberto pelo poder do sangue de Jesus. A autoridade de Deus está na nossa mão, irmão. Deus, pela sua infinita misericórdia, colocou nas nossas mãos. Nós somos usados por Deus. Nós temos autoridade de Deus na terra para expulsar demônio. E a Bíblia diz: se beber alguma coisa do tipo, não fará dano algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo e está contigo. Às vezes alguém pode colocar alguma coisa, se você não saber, Deus vai te livrar. O adversário tem feito coisas na tua vida para destruir. Não te preocupa, porque você está numa guerra espiritual. Você é mais do que vencedor. Então precisa de nós entender que o mistério de Deus, irmão, é guerrear. Mas nós temos que guerrear não só. Por quê? Porque tem que ter a armadura de Deus, o capacete. Se você pegar a armadura de Deus e colocar na sua vida, o adversário inimigo não vai, porque ele não vai vencer, porque você já está com a couraça, você está com o capacete, você está preparado os seus pés com a palavra de Deus. É por isso que ele diz assim: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6 e 13. Mateus 6, no versículo 13. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha o que fala a palavra. Irmão, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque o reino, o poder e a glória para sempre. Preste bem atenção. Não nos induz à tentação. Irmão, tem pessoas que é induzido a ser tentado. E ele cede à tentação. É por isso que nós temos que estar lutando espiritual, porque é uma guerra constante. Tem coisa que você não quer fazer e acaba fazendo, porque você foi vencido. Não tem isso? E às vezes você não quer, mas você cedeu. Aí depois que você cede, você bota a mão na cabeça e diz: misericórdia, o que foi fazer?
agora eu vou ter que pagar consequência. E a Bíblia diz, olha, aquilo que você semeia, você vai colher. Então precisa de você saber que o reino do céu é tomado, irmão, à força. É a força. Nós estamos em guerra espiritual. O reino do céu é tomado à força. É como se tivesse o povo guerreando lá fora, que quer tomar o espaço para eles entrar. E nós também é do mesmo jeito. Nós estamos numa guerra espiritual. Para nós vencer. Vencer o quê? O mal. Para nós adquirir a vitória. Porque aqui é constante. E aqui, quando nós estamos aqui na terra, nós estamos lutando. É uma guerra constante. Você já notou que é fácil o povo te chamar você para vários tipos de lugar? Mas para a igreja não chama. Para as coisas de Deus não chama. Mas para te tirar você da igreja, tem muita gente que te chama. Você já notou? Ah, vamos lá em tal lugar assim. Um dia de culto, parece que eu tenho um espírito do bicho ainda. E tem os dias que não tem o culto, mas no dia do culto todo mundo trabalha, que a pessoa vai trabalhar, que vai fazer, o inimigo quer tirar ele do foco. Por quê? Porque você vai fazer a obra de Deus. E se você vai fazer a obra de Deus, você está lutando, você está trabalhando, você está guerreando, você está ajudando alguém a vencer. E até então, quando você vem para a casa de Deus, você já está vencendo uma batalha, porque não é fácil você sair de casa para chegar até aqui, mas você chegou porque Deus te trouxe até aqui. E o importante é que você saiba lutar, não pode desistir da luta. Abra sua Bíblia em São João, no capítulo 12, e o versículo 31. São João, capítulo 12, versículo 31. Ninguém achou? Agora é o juiz deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Então vai ter um juiz de Deus para expulsá-lo. Agora preste atenção. Quando o juiz não chega, nós temos que estar lutando. Logicamente que todos aqui querem ir para o céu. Querem ir para o céu. E nós estamos lutando para isso. Vai ir para o céu. Agora, de repente, logicamente, tem uns que vai na frente. E outros estão esperando o arrebatamento. Todo mundo quer o arrebatamento. Ninguém quer morrer, né? Quem quer morrer aqui? Ninguém. Mas se falar que quer ir para o céu no arrebatamento, todo mundo quer ir. Porque no arrebatamento não tem como escapar. Agora, da morte, nós estamos querendo não esquivar, mas vai morrer. Mas nós temos que estar preparados para enfrentar até a morte. Agora precisamos que nós estamos preparados para vencer a guerra espiritual. Porque você vencer na guerra, irmão, você não vai sentir a morte. Porque a Bíblia diz que você, preste atenção aqui, você não vai morrer. Olha que maravilha! Você me deu glória. Você não vai morrer. Você vai passar da morte para a vida eterna. E eu não sei por que crente tem medo de morrer. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Essa aqui ninguém corre dela. Você tem medo de dormir? Quando você chega em casa e está com sono, o que você vai fazer? E depois que você dormiu, o que você vê? Então, a morte para o crente vai assim, vai. Você vai dormir. A morte por crente vai dormir. Quando ela sair daqui, tem uns que vai chegar e vai direto para a cama, outros ainda vai comer.
Mas então você não precisa ter medo. Por quê? Porque você saindo daqui, você vai dormir. E quando tem um sono, é tão terrível que o sono rouba você. Você vê tanto que a morte vai ser desse jeito. Você vê tanto que a pessoa dormindo, ele morre. Escuta aqui. Dormindo, ele morre. Pastor, mas como que dormindo ele morre? Dirigindo um carro. Ele vai aí, dá a pouco. Já foi para outra estrada. Estou pensando que ele não tem nada mais. Por quê? Porque o sono roubou ele. Você entendeu? O sono, tem sono que traz morte, mas tem sono que traz vida eterna. Então você pode se alegrar, porque você está na presença de Deus, não precisa ter medo da morte. Se for assim, você vai ter medo de dormir. Como é que você vai dormir agora? Hã? Vai ficar ali vigiando. Não vou dormir. Não consegue. Então a gente tem que estar preparado, irmãos. A nossa vida tem que estar preparada. Se você estiver preparado com Cristo, tanto faz dormindo como. Foi o que Deus falou comigo. Eu tinha muito medo de andar de avião. Aí o irmão ligou para mim lá de Uberlândia e disse para mim assim: ó, o pastor falou que o senhor não vai vir, nem de carro nem de ônibus, vai vir de avião. Eu falei, sabe de avião? Mas Deus já tinha falado que eu ia voar de avião. E do jeito que o pregador falou lá, a igreja era assim. Lá do Butião continua assim. E o pregador virou para trás assim, que eu estava assim, e disse: ó, olha o jeito que ele falou, você vai pegar um voo aqui assim, ó. Aí eu cocei a cabeça de Jesus. É difícil para você acreditar que foi Deus que falou quando a pessoa tem medo. E eu falei, mas depois de 10 anos, Deus cumpriu. Porque quando ele disse, eu falei, Jesus, e agora? Você sabe o que Deus falou comigo? Deus falou assim: no dia de eu vir buscar você tanto em cima como embaixo. Tem lugar, né? No dia dele buscar, pode ser aqui embaixo, lá em cima, ele vai buscar você, ué. Então não precisa ter medo. Não tanto em cima como embaixo. Então eu perdi o medo. E aí, agora eu quero só andar em avião. Não tem coisa melhor. Maravilha. E Deus faz isso. Ele tira o medo, ele tira tudo. Porque ele está no controle da situação. Por isso que Deus te chamou. Você é escolhido de Deus, não precisa ter medo, porque Deus está contigo nesta batalha. Deus está contigo nesta jornada. Não vai faltar nada para você. Não te preocupa, porque Deus está no controle da situação. Parece que a porta está fechando, mas é só parece. Mas quem tem a chave é Ele. Ele tem a chave de Davi, que abre e fecha e ninguém abre. Então não te preocupe, porque o Senhor está no controle da situação. Às vezes está até pensando, mas me falaram que vai mandar embora. Não, pode mandar embora, porque Deus já tem reservado um serviço melhor para você. Eita, raçurando cá. É só acreditar naquilo que Deus tem para a tua vida. Você é chamado e escolhido de Deus. Está numa guerra espiritual? Sim. Vamos ler um versículo da palavra de Deus. Salmo 34. Vamos vencer? 34, Salmo. E o verso 7. Rapidinho aí para nós. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O que o Senhor faz, irmãos? Quando o Senhor acampa Ao redor dos que o temem. para fazer o quê? Para livrar. Ei, você está debaixo da mão de Deus. Você está livre dessa maldição. Não tem maldição para a tua vida. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu. Deus está na tua vida, Deus está na tua casa. O adversário inimigo vai cair por terra e vai parar com essa pessoa que está dizendo isso. Deus sabe o que vai tratar com essa pessoa, porque o Senhor acampa o anjo ao redor daqueles para livrar de todo mal. O adversário já fez certo, irmão, mas para ele não tem mais trabalho. Sabe por quê? Porque o Senhor diz que vai pegar tudo e vai jogar no fogo
e queimar. E a Bíblia manda dizer para você: toda ferramenta que levantaram contra ti não prosperará. Abra sua Bíblia aos Hebreus. Vamos terminar. No capítulo 1, verso 14. Aos Hebreus, 1, verso 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ô Crônia, você observou a leitura? Hã? Pode ler de novo aí para os irmãos entenderem, que às vezes alguém não entendeu. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aleluia. Eu fiz uma pergunta aí para você, irmão. Hã? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor de quem? Daqueles que hão de herdar a salvação. Você tem alguém que está trabalhando a teu favor. Aleluia. Já levantaram de tudo contra, mas não conseguiram. Sabe por quê? Porque tem alguém trabalhando por você. Tem alguém lutando por você. Tem alguém guardando você. Você é guardado de Deus, escolhido de Deus. Deus me chamou, Deus me escolheu. E Ele tem vitória, Ele tem bênção para a tua vida. Não entristeça o teu coração, porque o Senhor tem vitória para você. O Senhor tem vitória para você. E eu convido esta igreja a se colocar de pé. Aleluia. Eu quero orar só por aqueles que querem vencer. Eu não sei qual luta que você está, mas se você quer vencer, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Nós estamos numa guerra e nós vamos vencer em nome de Jesus. Nós vamos vencer. Porque o Senhor diz que nós somos mais do que vencedores. Estamos numa guerra, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Haja o que houver, vem de onde vier, Deus estás contigo. Na tribulação, na perseguição, Ele é seu amigo. Não me deixe só, pois de mim tem dó. Ele é meu Salvador. Mesmo que me oprime, nesta rocha firme, firmado estou. Nesta petição, o meu coração se enche de gozo. Sei que fraco sou, mas pelo seu amor sou vitorioso. Tu que estás me ouvindo, esta petição, volte para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele também a luz. Sublime Deus, Pai eterno, Deus de glória, Deus poderoso. Tu sabe, Deus, que nós estamos numa guerra espiritual, meu Senhor. Tem guerra, meu Senhor, do meio, que ela mansua e candelária. O Senhor vai tirar esta enfermidade, meu Senhor, a qual teu filho e a tua filha estão lutando faz tempo, meu Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Estenda tuas mãos nesta noite para teus filhos que vieram aqui à frente, Pai. Tu sabe qual batalha que Ele está fazendo, meu Deus, que Ele está travando, meu Senhor, para vencer. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor tem chamado nós para vencer esta luta, esta batalha, meu Senhor. Deus, nos enche do teu Espírito Santo, da tua graça. Nos dá, meu Senhor, o poder, nos dá a tua graça, nos dá a visão espiritual, meu Senhor, nos dá força para caminhar.
Meu Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir pela vida dos teus filhos, meu Senhor, que vem aqui à frente. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro a vitória. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Assim eu te peço, eu te agradeço agora e para todo sempre. Amém. Que a graça, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo que vive e reina com todo o povo de Deus, e todos dizem amém.